Minha noiva e seus pais zombaram publicamente da minha falecida mãe no jantar de ensaio. Então cancelei o casamento na frente de todos sem pensar duas vezes. Tenho 33 anos e, até recentemente, estava noivo de Lídia, uma mulher com quem eu honestamente pensei que passaria o resto da minha vida. Conhecia há cerca de 6 anos através de amigos em comum em um churrasco. Ela tinha esse sorriso incrível, era rápida com piadas e simplesmente nos conectamos. Não pensei duas vezes quando decidi pedi-la em casamento há 1 ano. Parecia o momento certo, a pessoa certa. Na época, eu não estava apenas me casando com Lídia. Eu estava também, de certa forma, me casando com a família dela. Seus pais, Jack e Donna, são o tipo de pessoas que adoram ser o centro das atenções. São barulhentos, opinativos e sempre parecem ter um comentário sobre tudo. No início, pensei que fosse apenas a personalidade deles, mas, com o tempo, comecei a ver como o senso de direito deles se infiltrava em tudo o que faziam. Antes de mergulharmos no que aconteceu, deixe-me falar sobre a minha mãe. O nome dela era Patrícia e ela foi, sem dúvida, a melhor pessoa que já conheci. Ela faleceu há 2 anos após lutar contra o câncer por 3 anos brutais. Vê-la lutar contra aquela doença e ainda encontrar maneiras de colocar outras pessoas em primeiro lugar foi humilhante. Ela me ensinou muito sobre bondade, generosidade e defender o que é certo. Minha mãe não era apenas meu pilar, ela era um suporte para muitas pessoas. Ela tinha esse jeito de intervir e ajudar as pessoas sem fazê-las se sentirem envergonhadas ou endividadas, como se ela simplesmente fizesse o que precisava ser feito discretamente. Isso incluía a família de Lídia. Jack e Donna devem muito a ela, mas você não saberia disso pelo jeito que falam dela agora. Quando apresentei Lídia à minha mãe pela primeira vez, correu bem o suficiente. Minha mãe gostou de Lídia. Ela me disse isso, e Lídia parecia educada. Mas à medida que as coisas ficaram mais sérias, tornou-se óbvio que Lídia não se dava muito bem com a minha mãe. Não era nada dramático, apenas pequenos comentários aqui e ali, como quando Lídia chamava minha mãe de excessivamente envolvida ou um pouco ansiosa demais em ajudar. Me incomodava, mas pensei que fosse apenas nervosismo ou Lídia tentando se ajustar a fazer parte de uma nova família. O fato é que minha mãe fez muito pela família de Lídia. Anos atrás, quando o restaurante deles estava prestes a fechar, minha mãe assinou como fiadora de um empréstimo para ajudá-los. Ninguém mais assumiria esse risco, mas minha mãe acreditou neles. Ela até os ajudou a organizar suas finanças e montar um plano para tornar o negócio lucrativo novamente. E funcionou. O restaurante sobreviveu e Jack e Donna puderam manter seu sustento, mas não parou por aí. Quando o forno industrial do restaurante quebrou, eles não tinham dinheiro para substituí-lo. Minha mãe pagou diretamente porque não queria que eles perdessem negócios. Ela nunca pediu o dinheiro de volta, mesmo que pudesse ter usado para suas próprias contas médicas mais tarde. Era assim que ela era. Depois havia o irmão mais velho de Lídia, Ryan. Ele estava lutando para terminar a faculdade porque não podia pagar a mensalidade do último semestre. Minha mãe interveio e cobriu o custo para que ele não tivesse que abandonar. Ela disse: "A educação é uma coisa que ninguém pode tirar de você." Não era apenas dinheiro que ela dava. Era tempo e energia. Ela passou horas ajudando a família de Lídia com tudo, desde conselhos de contabilidade até cuidar dos filhos de Ryan, para que ele pudesse se concentrar nos estudos. E deixe-me dizer, nenhuma vez Jack, Donna ou Ryan a agradeceram adequadamente. Claro, eles diziam obrigado de passagem, mas não havia reconhecimento real do que ela havia feito por eles. Minha mãe nunca se importou com isso, no entanto. Ela não estava nisso pelo reconhecimento. Ela só queria ajudar as pessoas. Quando minha mãe faleceu, fiquei devastado. Ela era meu mundo, e perdê-la parecia que uma parte de mim tinha ido embora para sempre. Lídia estava lá para mim durante o pior momento. Ou pelo menos eu pensei que estava. Olhando para trás, percebo que muito do apoio dela era mais sobre fazer o mínimo necessário. Ela dizia coisas como: "Você precisa seguir em frente." Ou: "Sua mãe não ia querer que você ficasse preso no luto." O que sim, talvez fosse verdade, mas não parecia reconfortante. Parecia dismissivo. Na preparação para o casamento, comecei a notar mais sinais de alerta. Lídia era estranhamente dismissiva sempre que eu mencionava minha mãe em conversas sobre a cerimônia. Por exemplo, eu queria incluir uma pequena homenagem à minha mãe durante os votos.
E Lídia apenas ignorou, dizendo: "Isso não vai deixar as pessoas tristes? Casamentos devem ser felizes." Eu deixei passar porque não queria começar uma briga, mas pequenas coisas como essa continuaram se acumulando. Depois, havia os comentários de Jack e Donna. Eles tinham esse jeito de falar comigo como se pensassem que Lídia estava se casando abaixo do seu nível. Jack uma vez brincou sobre como Lídia estava melhorando de vida ao se casar com alguém de uma origem mais simples. Donna dizia coisas como: "Bem, todos fazemos sacrifícios por amor." Como se Lídia estivesse me fazendo um favor ao concordar em se casar comigo. Isso doía, mas mantive minha boca fechada pelo bem de Lídia. Olhando para trás agora, gostaria de ter falado mais cedo, talvez pudesse ter me poupado alguma dor de coração. Mas continuava dizendo a mim mesmo que uma vez que o casamento acabasse e a poeira baixasse, as coisas melhorariam. Eu não poderia estar mais errado. Então avancemos para cerca de um mês antes do casamento. Foi quando as coisas realmente começaram a desmoronar. Como eu disse antes, os pais de Lídia, Jack e Donna ofereceram-se para sediar o jantar de ensaio neste restaurante chique com o qual tinham ligações. No início, pensei que fosse um gesto gentil. Imaginei que talvez eles estivessem tentando amenizar todos os pequenos comentários sarcásticos e momentos constrangedores que tivemos durante o planejamento do casamento. Eu até disse a mim mesmo: talvez esta seja a maneira deles de se esforçar e mostrar alguma classe. Agora, um pouco de contexto sobre este jantar. Os pais de Lídia não apenas se ofereceram para sediá-lo. Eles fizeram um grande espetáculo de quão generosos estavam sendo. Donna ficava trazendo isso à tona em conversas como: "Oh, colocamos tanto esforço para fazer este jantar de ensaio perfeito. Vai ser o assunto da cidade." Jack, é claro, se manifestava em todas as oportunidades, lembrando a mim e a todos os outros que o restaurante era um dos melhores da área e como tínhamos sorte de que eles fossem capazes de garantir o local. A coisa toda começou a parecer menos um presente e mais um impulso para o ego deles. Mas tanto faz. Eu estava focado em fazer o casamento acontecer. Então, deixei que eles assumissem o controle do jantar de ensaio. Grande erro. À medida que nos aproximávamos da data, as verdadeiras cores de Jack e Donna começaram a brilhar ainda mais. Cada conversa com eles se transformava em algum tipo de comentário indireto ou passivo-agressivo. Por exemplo, quando tentei confirmar a lista de convidados para o jantar, Donna revirou os olhos e disse: "Nós vamos cuidar disso, Michael. Você não precisa se estressar com os detalhes. Apenas apareça e aproveite." Era uma coisa tão pequena, mas me incomodou. Como se isso fosse supostamente o nosso evento, certo? Lídia e eu não deveríamos ter uma palavra a dizer sobre quem está vindo? Depois havia o menu. Donna fez um enorme alarde sobre como eles estavam selecionando uma experiência gastronômica de alto nível para a noite. Ela continuava dizendo coisas como: "Oh, conseguimos que o chefe criasse algo realmente especial, nada como o que você normalmente encontraria na sua terra." Michael, essa última parte era a crítica favorita dela. Na sua terra. Ela adorava me lembrar que eu não era do mesmo círculo social que eles. Sou de uma cidade pequena e de classe trabalhadora, e eles nunca me deixavam esquecer disso. Tentei ignorar e me concentrar no quadro maior. Continuei dizendo a mim mesmo: "É apenas uma noite. Sorria, concorde com a cabeça e supere isso." Mas até Lídia estava começando a agir de maneira estranha. Ela sempre teve esse hábito de ficar do lado dos pais em tudo. Mas nas semanas que antecederam o jantar, piorou. Sempre que eu apresentava uma ideia ou preocupação, ela o descartava e dizia: "Michael, você está pensando demais nisso. Meus pais sabem o que estão fazendo." O problema é que não era apenas sobre o jantar. Era a maneira como eles me faziam sentir como um estranho em meu próprio relacionamento. Eles me tratavam como se eu tivesse sorte de estar na sala. Como se eu devesse ser grato por Lídia estar disposta a se casar comigo. E Lídia. Ela nunca me defendeu. Se é que algo, ela o incentivava, rindo junto ou me dispensando sempre que eu tentava falar sobre isso. Uma semana antes do jantar, houve um incidente que deveria ter sido um grande sinal de alerta para mim. Lídia e eu estávamos na casa de seus pais, finalizando alguns detalhes para o casamento. Donna estava em modo de controle total, folheando planos de assentos e arranjos florais, como se estivesse planejando um evento real. Em um momento,
Fiz uma sugestão sobre mudar os centros de mesa para algo mais simples, algo que minha mãe teria amado. Dona nem olhou para cima de sua pasta. Ela apenas disse: "Oh, Patrícia tinha um gosto interessante, não tinha? Mas este é o dia de Lídia. Vamos manter as coisas modernas, certo?" Congelei. Foi uma crítica tão sutil, mas me atingiu com força. Lídia não disse uma palavra. Ela apenas continuou rolando em seu telefone como se nada tivesse acontecido. Eu queria confrontar Dona ali mesmo, mas não queria começar uma briga. Então engoli meu orgulho e fiquei quieto. Olhando para trás, odeio não ter dito nada. É como se cada pequeno insulto e afronta estivessem se acumulando. Mas eu continuava ignorando porque não queria agitar as águas. Pensei que estava mantendo a paz. O dia do jantar de ensaio finalmente chegou e eu já podia sentir a tensão no ar. Lídia e eu dirigimos para o restaurante juntos e tentei puxar conversa para aliviar o clima. Ela estava quieta, no entanto, rolando pelo telefone e respondendo minimamente. Quando perguntei se ela estava animada, ela apenas deu de ombros e disse: "É apenas um jantar, Michael. Não se estresse. Apenas um jantar, certo?" Quando chegamos ao restaurante, Jack e Dona já estavam lá, agindo como se fossem os donos do lugar. Jack estava de pé na entrada, apertando as mãos dos convidados que chegavam, enquanto Dona estava ocupada dando instruções à equipe. O evento todo parecia mais um evento corporativo do que uma reunião familiar. O restaurante em si era exagerado. Toalhas de mesa brancas elegantes, lustres, o pacote completo. Era o tipo de lugar que grita: "Olha como somos importantes." E, sinceramente, isso só me fez sentir mais deslocado. À medida que os convidados chegavam, comecei a notar algo estranho. A maioria das pessoas presentes era do lado da família de Lídia. Havia talvez 3 ou 4 pessoas do meu lado. Meu pai, minha irmã e alguns amigos próximos e parentes. Todos os outros eram parentes de Lídia ou um dos pais dela. Associados de negócios. Era como se eles tivessem transformado o jantar de ensaio em um evento de networking. Puxei Lídia de lado e perguntei o que estava acontecendo. "Por que não tem mais da minha família aqui?" eu disse. Ela me deu esse olhar exasperado e disse: "Michael, sua família é pequena. Meus pais tiveram que preencher o salão de alguma forma. Não é grande coisa." "Não é grande coisa?" Essa foi a resposta dela para tudo. Mordi a língua e voltei a me misturar. Mas não conseguia afastar a sensação de que este jantar não era sobre nós. Era sobre Jack e Dona se exibindo. Eles haviam sequestrado o que deveria ser uma celebração do nosso relacionamento e o transformaram em seu próprio espetáculo pessoal. Depois que todos comeram, o verdadeiro show começou. Os discursos. Jack foi o primeiro a subir, é claro. Ele pegou o microfone como se estivesse dando um discurso principal em uma conferência, não falando sobre o casamento de sua filha. Ele limpou a garganta e começou com: "Bem-vindos todos. Esta noite é sobre celebrar a união de 2 famílias. Nossa Lídia e, é claro, Michael." Ele disse meu nome como se deixasse um gosto ruim em sua boca. Eu estava sentado lá tentando ficar calmo, mas cada palavra que saía de sua boca era um insulto velado. Ele começou a falar sobre como estava orgulhoso de Lídia e como ela sempre foi a estrela da família. Ela sempre soube o que queria na vida e foi atrás disso, e agora está se casando com alguém que a manterá com os pés no chão. Ele sorriu maliciosamente quando disse isso, e juro que algumas pessoas riram. Eu apenas o encarei, me perguntando se tinha ouvido direito. Então, ele lançou esta história sobre como Lídia sempre foi uma pessoa de alto desempenho, mesmo quando criança, e como era bom que ela tivesse a orientação deles para se manter no caminho certo. Em um momento, ele disse: "Sabe, sempre ensinamos Lídia a mirar alto. E embora Michael possa não ser o que imaginamos a princípio." Ele deixou a frase no ar como se fosse engraçada. Eu podia sentir meu pai e minha irmã olhando para ele do outro lado da mesa. Em seguida, foi Dona. Ela caminhou até o microfone como se estivesse prestes a aceitar um prêmio. O discurso dela começou bem. Ela falou sobre o quanto amava Lídia e como estava animada para o casamento. Mas então ela começou a fazer pequenas críticas sobre mim. Ela falou sobre como Lídia era a filha perfeita que merecia o melhor na vida e disse indiretas: "É uma coisa boa ela ser paciente porque já ensinou tanto a Michael." Quase engasguei com a água.
O que Lydia tinha me ensinado? Como morder a língua enquanto seus pais me insultavam em cada oportunidade que tinham? Então Donna se virou para mim e disse: "Estamos tão felizes em recebê-lo na família, Michael. Será bom finalmente ter alguém que não se importa em sujar as mãos, certo?" Ela riu, e alguns de seus parentes se juntaram. Olhei para Lydia, esperando que ela interviesse ou pelo menos parecesse desconfortável. Mas ela estava sorrindo junto com eles. E justo quando pensei que não poderia ficar pior, Jack voltou ao microfone. Ele tocou sua taça e disse uma última coisa. "Antes de encerrarmos isso, eu só quero reconhecer alguém que não está mais conosco, mas que desempenhou um grande papel na formação de quem Michael é, sua mãe, Patrícia." Por uma fração de segundo, pensei que ele poderia realmente dizer algo gentil. Mas não. Em vez disso, ele disse: "Patrícia era única. Ela tinha o hábito de se inserir em situações, não é? Sempre tinha uma opinião sobre como as coisas deveriam ser feitas." Ele riu, e Donna se manifestou. Oh, ela definitivamente tinha opiniões fortes. Lembra como ela sempre insistia em nos ajudar mesmo quando não pedíamos? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam falando da minha mãe como se ela fosse alguma vizinha intrometida. Jack não tinha terminado. "Mas, falando sério," ele disse, "Patrícia era uma mulher generosa. Ela nos ajudou muito, às vezes demais, se eu for honesto." Ele piscou como se fosse algum tipo de piada interna. O ambiente ficou quieto, mas Jack continuou. "Vamos ter certeza de manter seu espírito vivo no casamento. Vamos esperar que Michael não herde seu entusiasmo por assumir o controle. No entanto, não queremos que ele se intrometa demais, certo?" Foi isso. Senti meu rosto ficar quente e meus punhos se fecharam debaixo da mesa. Olhei para Lydia, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa para calá-los. Mas ela apenas riu e disse: "Oh, pai, pare." Como se fosse tudo diversão inofensiva. Diversão inofensiva? Eles estavam zombando da memória da minha mãe na frente de uma sala cheia de pessoas, e Lydia achou engraçado. Eu não podia acreditar. A pior parte era que Jack e Donna agiam como se estivessem sendo charmosos. Eles tinham aquele olhar presunçoso no rosto, como se pensassem que todos estavam rindo com eles. Mas quando olhei ao redor da sala, pude ver que não era o caso. Quando Jack finalmente se sentou, a tensão na sala era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. O tilintar de garfos e copos começou novamente, enquanto as pessoas tentavam constrangedoramente seguir em frente após o desastre do discurso. Lydia se inclinou e sussurrou: "Você está bem?" O tom dela era casual, como se estivesse perguntando se eu queria mais água, não se eu estava fervendo de raiva. Eu nem olhei para ela. Apenas balancei a cabeça. Meu maxilar estava tão apertado que pensei que meus dentes poderiam quebrar. Mas então Donna veio até nossa mesa. "Michael," ela disse docemente, "espero que você não tenha se ofendido. Jack e eu só queríamos adicionar um pouco de humor à noite. É tudo de brincadeira." Foi quando algo quebrou dentro de mim. Eu não podia mais ficar quieto. Levantei-me, minha cadeira arranhando ruidosamente contra o chão. "Você está falando sério agora?" Eu disse, minha voz baixa, mas tremendo de raiva. Então lá estava eu, de pé no meio do jantar de ensaio, cadeira ainda ligeiramente inclinada para trás de quando me levantei. Toda a sala tinha ficado em silêncio mortal, como se alguém tivesse silenciado a TV. Todos os olhos estavam em mim, mas eu não me importava. Meu coração estava batendo forte e meu rosto estava quente, mas eu sabia que não podia simplesmente deixar isso passar. O escárnio de Jack e Donna por minha mãe já era demais. Mas aquela falsa desculpa de Donna, essa foi a gota d'água. "Você está falando sério agora?" Repeti olhando diretamente para Donna. Ela congelou por um segundo, provavelmente não esperando que eu realmente a confrontasse. Jack olhou para cima de sua bebida como se eu o tivesse insultado. Lydia, sentada ao meu lado, sussurrou: "Michael, pare." Mas eu a ignorei. "Deixe-me entender isso direito," eu disse, minha voz mais alta agora. "Vocês passaram a noite inteira atacando minha mãe, a mulher que ajudou sua família quando ninguém mais o faria, e agora estão agindo como se fosse apenas uma piada? Vocês acham que isso é aceitável?" Jack se recostou em sua cadeira, cruzando os braços. "Relaxe, Michael," ele disse, sorrindo como se pensasse que isso não era grande coisa.
Você está exagerando, foi tudo em nome da diversão. Diversão? Respondi. Você a chamou de intrometida. Você disse que ela era demais. Você zombou de sua generosidade como se fosse algum tipo de defeito. Como isso foi divertido? A tensão na sala era insuportável. Eu podia ver alguns dos primos de Lydia olhando para seus pratos, claramente desconfortáveis. Meu pai, por outro lado, estava olhando para Jack como se quisesse socá-lo. Minha irmã estava com os braços cruzados, olhando fixamente para Donna como se estivesse esperando sua vez de intervir. Donna tentou rir da situação. Oh, Michael, não seja tão sensível. Estávamos apenas compartilhando algumas histórias. Todo mundo sabe como Patrícia gostava de assumir o controle. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Assumir o controle? Eu disse, minha voz aumentando. Ela ajudou vocês. Ela salvou seu negócio quando vocês estavam prestes a perdê-lo. Ela pagou pelos reparos do seu forno, pela remodelação do seu pátio e pela mensalidade da faculdade do seu filho. E é assim que vocês a pagam? Transformando-a em algum tipo de piada em um jantar de ensaio? Jack se endireitou, claramente irritado agora. Tudo bem, já chega, ele disse, tentando soar autoritário. Não tivemos a intenção de causar dano, mas se você vai fazer um escândalo por isso, talvez você não esteja pronto para o casamento. Esse comentário mostrou o quão pouco respeito ele tinha por mim. Ou pela minha mãe, aliás. Lydia finalmente falou, puxando minha manga. Michael, podemos apenas ir lá fora e conversar, por favor? Afastei meu braço. Não, Lydia, não podemos. Não até que seus pais entendam o quão desrespeitosos têm sido. Donna suspirou dramaticamente, como se ela fosse a vítima em tudo isso. Michael, isso deveria ser uma ocasião feliz. Você está arruinando a noite para todos. Eu estou arruinando a noite? Eu disse, minha voz tremendo de raiva. Não, Donna. Você arruinou no momento em que decidiu falar mal da minha mãe na frente de todos. E Lydia, você simplesmente sentou lá e deixou acontecer. O rosto de Lydia ficou vermelho. Eu não sabia que eles iam dizer tudo isso, ela disse defensivamente. Mas você riu, respondi. Você riu de cada insulto. Você nem tentou pará-los. Neste ponto, os sussurros na sala começaram a aumentar. As pessoas estavam se inclinando umas para as outras, murmurando sobre a cena que se desenrolava à frente delas. Eu podia sentir o peso de seus olhares, mas não me importava. Isso não era sobre eles, era sobre defender minha mãe. Jack se levantou, claramente farto. Tudo bem, Michael. Se você está tão ofendido, talvez devesse sair, ele disse apontando para a porta. Por um momento considerei isso. Pensei em simplesmente sair, deixando-os com seu jantar perfeito. Mas então olhei ao redor da sala para meu pai, minha irmã, meus poucos amigos que tinham vindo para me apoiar. Todos estavam assistindo, esperando para ver o que eu faria, e percebi que não deixaria Jack e Donna se safarem. Não desta vez. Não, disse firmemente. Eu não vou sair. Não até que vocês entendam o que fizeram. Jack abriu a boca para responder, mas o interrompi. Vocês agem como se minha mãe fosse alguma intrometida obsessiva, mas sem ela, vocês nem teriam essa conexão com o restaurante. Ela não fez nada disso porque queria reconhecimento ou elogios. Ela fez porque se importava. E agora vocês estão aqui falando mal de sua memória como se fosse algum tipo de piada. Isso não é apenas desrespeitoso, é nojento. A sala ficou completamente silenciosa novamente. Até Jack pareceu atordoado, como se não soubesse como responder. Donna abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lydia apenas sentou ali olhando para a mesa, seu rosto uma mistura de constrangimento e raiva. Finalmente, Jack murmurou. Não queríamos dizer dessa maneira. Não importa como vocês quiseram dizer, eu disse. O que importa é como foi interpretado. Vocês não têm o direito de reescrever quem minha mãe era apenas porque isso se encaixa na narrativa de vocês. Ela merecia mais do que isso. E honestamente, eu também. Com isso, recuei da mesa e peguei meu casaco. Vocês querem que eu saia? Ótimo, mas não esperem que eu volte. Meu pai se levantou imediatamente, pronto para me seguir. Minha irmã pegou sua bolsa e lançou um último olhar para Donna antes de se juntar a nós. Alguns dos meus amigos também se levantaram, parecendo incertos, mas me apoiando. Lydia chamou por mim. Michael, espere. Mas não parei. Saí daquele restaurante cabeça erguida, mesmo que meu coração estivesse batendo forte no peito.
Lá fora, meu pai colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa. Ele disse. Sua mãe ficaria orgulhosa. Concordei com a cabeça, mas não me sentia orgulhoso. Me sentia com raiva e traído. E percebi algo. Se ela não podia me defender ou defender minha mãe, então talvez ela não fosse a pessoa que eu pensava que era. Uma parte de mim achava que tinha feito a coisa certa ao sair, mas a outra parte de mim não conseguia afastar a sensação de que não era suficiente. Se eu deixasse as coisas como estavam, Lídia e sua família simplesmente distorceriam a história para me fazer de vilão. Eles enquadrariam como eu sendo muito sensível ou exagerando. Não, eu não podia deixar isso acontecer. Isso não era apenas sobre mim. Era sobre minha mãe, sua memória e o que eu defendia. Respirei fundo e me virei para meu pai. Preciso voltar lá, eu disse. O quê? Minha irmã soltou. Por quê? Você não deve nada a eles. Eu sei, eu disse olhando para ela. Mas não vou deixar isso inacabado. Preciso deixar claro para Lídia, para os pais dela, para todos que acabou. De vez. Meu pai hesitou. Então assentiu. Se é isso que você precisa fazer, vamos te apoiar. Não, eu disse, balançando a cabeça. Isso é algo que eu tenho que fazer sozinho. Minha irmã parecia querer argumentar, mas segurou a língua. Me virei e caminhei de volta para o restaurante. Meu estômago estava em nós, mas minha mente estava clara. Eu não estava voltando lá para causar uma cena. Eu estava voltando lá para terminar as coisas de uma vez por todas. As pessoas estavam sussurrando umas para as outras, lançando olhares furtivos para a porta quando entrei. Lídia ainda estava sentada à mesa, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. Quando ela me viu, se levantou. Michael, ela disse. O que você está fazendo? Ignorei a pergunta dela e caminhei direto para a frente da sala, onde Jack e Donna ainda estavam sentados, parecendo muito satisfeitos consigo mesmos. Jack ergueu uma sobrancelha quando me aproximei, claramente não esperando que eu voltasse. Donna me deu aquele mesmo sorriso doce falso que ela vinha usando a noite toda. De volta tão cedo? Jack disse, seu tom gotejando sarcasmo. Eu não me importei em responder a ele. Em vez disso, me virei para encarar toda a sala. Com licença, pessoal, eu disse alto o suficiente para toda a sala ouvir. O murmúrio parou instantaneamente e todos os olhos estavam em mim novamente. Meu coração estava batendo forte, mas mantive minha voz firme. Tenho algo que preciso dizer. Olhei para Lídia, que agora estava de pé, paralisada, perto da mesa, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. Sei que este não é o momento ou o lugar que alguém esperava para isso. Mas depois do que aconteceu esta noite, não vejo nenhuma razão para esperar. Respirei fundo e continuei. Este casamento está cancelado. A sala explodiu. Suspiros, murmúrios e o arrastar de cadeiras encheram o ar enquanto as pessoas se viravam umas para as outras. O queixo de Lídia caiu e suas mãos voaram para sua boca. Meu Michael, não! Ela sussurrou, mas levantei a mão para detê-la. A sala agora estava em silêncio mortal. Até os garçons haviam parado de se mover, paralisados nos cantos da sala. Virei-me para o resto dos convidados. Isso não é apenas sobre esta noite, eu disse. É sobre o tipo de família com a qual eu me casaria. Uma família que não me respeita, não respeita minha mãe e não respeita os valores com os quais fui criado. Não posso e não vou passar o resto da minha vida sendo tratado assim. Jack finalmente encontrou sua voz. Você está cometendo um grande erro. Garoto, ele disse, seu tom pingando condescendência. Você está jogando fora uma coisa boa por nada. Ri amargamente. Nada? Você acha que desrespeitar minha mãe não é nada? Você acha que me tratar como se eu fosse inferior não é nada? Não, Jack. O erro seria seguir em frente com este casamento e me amarrar a uma família que não me merece. Donna parecia que estava prestes a chorar. Ou talvez ela estivesse apenas envergonhada porque o pequeno show deles tinha saído pela culatra. Michael, ela disse, sua voz trêmula. Vamos não tomar decisões no calor do momento. Podemos conversar sobre isso amanhã, quando todos tiverem tido a chance de esfriar a cabeça. Não, eu disse firmemente. Não vamos conversar sobre isso amanhã. Ou nunca. Isso acabou. Virei-me para Lídia uma última vez. Seu rosto estava manchado de lágrimas, e ela parecia não saber se gritava ou implorava. Caminhei de volta em direção à porta, meus passos ecoando na sala silenciosa.
Ao alcançar a maçaneta, ouvi Lydia me chamar uma última vez. Michael, por favor, não faça isso. Pausei por um momento, minha mão na porta, então me virei e disse: eu já fiz. Sair daquele restaurante foi como arrancar um band-aid. Houve uma pontada, com certeza, mas o sentimento dominante foi de alívio. Acabou. O casamento, o desrespeito constante, a sensação de ser sempre o segundo melhor em uma família à qual eu deveria me juntar. Tudo isso ficou para trás. Na manhã seguinte, a verdadeira repercussão começou. Acordei para cerca de 100 mensagens não lidas no meu telefone. A maioria era de Lydia, algumas eram de Jack e Donna, e havia até algumas de parentes aleatórios dela que eu mal conhecia. O tom das mensagens variava de súplica a francamente desagradável. Os textos de Lydia estavam cheios de desculpas. Sinto muito, Michael. Não quis te magoar. Por favor, só fale comigo. Os de Jack eram mais agressivos. Você nos constrangeu na frente de todos. Vai se arrepender disso. E Donna. Ela tentou bancar a vítima. Não acredito que você fez isso com Lydia. Ela não merecia isso. Ignorei todos eles. No meio da tarde, Lydia apareceu no meu apartamento. Eu sabia que isso aconteceria. Eu estava me preparando para isso o dia todo, mas isso não tornou mais fácil. Quando abri a porta, ela parecia que não tinha dormido. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto estava manchado de chorar. Ela ainda estava usando o vestido da noite anterior, como se tivesse ido direto para casa e chorado até dormir. Michael, ela disse suavemente, sua voz tremendo. Podemos conversar, por favor? Cruzei os braços e me apoiei no batente da porta. O que há para conversar, Lydia? Fui bem claro ontem à noite. Ela estremeceu como se eu tivesse dado um tapa nela, mas não recuou. Eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, ela disse. Mas podemos consertar isso, podemos superar isso. Balancei a cabeça. Você não entende, não é? Ela enxugou os olhos com o dorso da mão, sua voz falhando enquanto dizia: eu estava com medo, ok? Eu não sabia o que fazer. Com medo do quê? Perguntei. Minha frustração transbordando. Tão assustada de chatear seus pais? Assustada de criar uma cena? Ela não tinha resposta. Ela apenas ficou lá chorando enquanto eu olhava para ela, esperando por algo, qualquer coisa, que me fizesse acreditar que ela realmente entendia o que tinha feito. Mas nada veio. Seus olhos se arregalaram e ela deu um passo mais perto. Por favor, Michael, ela sussurrou. Não faça isso. Podemos fazer funcionar. Vou falar com meus pais. Vou fazer com que eles se desculpem. Só não termine assim. Balancei a cabeça novamente. Não é apenas sobre seus pais, Lydia. É sobre você. E a noite passada me mostrou exatamente quem você é, e não posso desfazer isso. Eu mereço mais do que isso. Ela me encarou por um momento, seu rosto se contorcendo enquanto a realidade se estabelecia. Em uma tarde de sábado, eu estava limpando a antiga caixa de recordações da minha mãe. Era algo que eu tinha guardado desde que ela faleceu. Dentro havia coisas como seu colar favorito, um par de brincos que ela costumava usar para ir à igreja e um pequeno e delicado medalhão com uma foto da minha avó dentro. Esse medalhão estava na minha família há gerações, passado de mãe para filha, e minha mãe o tinha dado para mim antes de falecer. Ela disse: um dia você vai saber a pessoa certa para quem dar isso. Eu o tinha mantido guardado com segurança na caixa desde então. Não era apenas uma joia, era um pedaço dela, da nossa história familiar. Mas quando abri a caixa naquele dia, o medalhão tinha sumido. A princípio pensei que estava imaginando coisas. Examinei a caixa cuidadosamente, procurando em cada canto, mas não estava lá. Verifiquei as gavetas onde eu guardava a caixa, as prateleiras, até o chão ao redor. Nada. Meu coração afundou quando a percepção me atingiu. Alguém o tinha pegado. A única pessoa que esteve no meu apartamento recentemente, além da minha família e amigos próximos, foi Lydia. Meu estômago revirou quando juntei as peças. Ela tinha vindo alguns dias depois do término para devolver o anel de noivado. Ela pediu para usar o banheiro antes de sair, e eu não pensei nada disso na época. Mas agora tudo fazia sentido. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ela. Você pegou o medalhão da caixa de recordações da minha mãe? Alguns minutos depois, ela respondeu: do que você está falando? Eu não acreditei nem por um segundo. Você sabe exatamente do que estou falando. O medalhão que minha mãe me deixou.
Sumiu. Você é a única pessoa que esteve no meu apartamento recentemente. Você o pegou? Ela não respondeu imediatamente, mas quando o fez, sua mensagem fez meu sangue ferver. Eu o peguei emprestado porque queria manter um pedaço dela comigo. Pensei que me ajudaria a me sentir mais próxima de você. Emprestado? Ela o pegou emprestado sem perguntar, sem nem mesmo me dizer. Eu não podia acreditar na audácia. Liguei para ela imediatamente. Quando ela atendeu, soou defensiva, como se ela fosse a vítima em tudo isso. Michael, não é grande coisa, ela disse. Eu ia devolver. Não é grande coisa? Respondi. Esse medalhão está na minha família há gerações. Não é algum bibelô que você pode simplesmente pegar porque sente vontade. Como você pôde pensar que isso era aceitável? Eu só queria me sentir conectada a você, ela disse, sua voz tremendo como se estivesse tentando jogar a carta da simpatia. Não achei que você ia notar. Claro que eu notaria, gritei. É da minha mãe, e o fato de você não pensar em me perguntar primeiro torna isso ainda pior. Ela começou a chorar neste ponto. Mas eu não estava com vontade de confortá-la. Onde está? Exigi. Está na casa dos meus pais, ela admitiu entre soluços. Não queria perder, então deixei lá para guardar. Essa foi a gota d'água. Você pegou algo que não pertencia a você. Algo que significa mais para mim do que você jamais entenderá. E simplesmente deixou na casa dos seus pais? Você está brincando comigo? Sinto muito, ela sussurrou. Desculpa não é o suficiente. Eu disse, minha voz fria. Estou indo buscá-lo agora. 1 hora depois, eu estava estacionando na casa de Jack e Donna. Minha raiva só aumentou durante a viagem e... Quando bati na porta, eu estava pronto para explodir. Donna abriu, seu sorriso doce e falso desaparecendo quando viu a expressão no meu rosto. Michael, ela disse cautelosamente. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para pegar o medalhão da minha mãe. Eu disse diretamente. Lydia me disse que está aqui. O rosto de Donna mudou para uma mistura de confusão e irritação. Lydia pegou um medalhão. Por que ela iria... Apenas pegue, interrompi. Ela estreitou os olhos, mas deu um passo para o lado para me deixar entrar. Alguns minutos depois, Lydia desceu as escadas segurando o medalhão na mão. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto estava manchado, mas eu não me importava. Tudo o que vi foi o medalhão balançando de seus dedos como se não fosse nada. Aqui, ela disse, estendendo-o para mim. Eu o peguei da mão dela e o inspecionei, certificando-me de que era o mesmo. Quando fiquei satisfeito, coloquei-o no meu bolso e me virei para sair. Oh, Michael, espere, ela disse, sua voz desesperada. Eu não quis te chatear, eu só estava tentando... Roubar de mim, eu disse, cortando-a. Algo que você roubou de mim, Lydia. Da minha mãe. Como se o que você já tinha feito não fosse suficiente. Seu rosto se contorceu e ela começou a chorar novamente, mas eu não parei. Saí pela porta, batendo-a atrás de mim. Nos dias que se seguiram, bloqueei o número dela, apaguei suas mensagens e cortei todas as possíveis formas de ela entrar em contato comigo. Eu tinha acabado com ela, com a família dela e com todo o drama que eles trouxeram para minha vida. Cancelar o casamento tinha sido difícil, mas isso foi o prego final no caixão. E por mais cansativo que fosse, também parecia um encerramento. Eu tinha me levantado por mim mesmo, por minha mãe, e pelos valores que ela me incutiu. Eu sabia que tinha feito a escolha certa, e pela primeira vez em muito tempo me senti em paz. Gostou do relato? Deixe nos comentários sua opinião e até a próxima.